Lucas Ferrugem. Tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que Tu- vocês vão? Tudo ótimo. Estamos muito felizes, uma honra recebê-lo aqui. A nossa plateia já está te vendo e eu vou passar a palavra para você, então, como nosso convidado especial. Fique muito à vontade. Estão conseguindo me ouvir bem aí? Tudo funcionando? Perfeitíssimo, muito bem. Tá ótimo. Pessoal, prazer estar aqui com vocês, me apresentando. Meu nome é Lucas Perrui, sou cofundador da Brasil Paralelo, diretor e roteirista de uma série de documentários aí ao longo da história da Brasil Paralelo. Se vocês não conhecem o trabalho, convido a conhecer. Basicamente, a Brasil Paralelo é uma iniciativa de mídia online e tem como propósito produzir filmes, programas, etc., num viés um pouco mais conservador, digamos assim, né? E aí, bom, quando eu recebi o convite para falar aqui com você sobre família, né? E como ser congruente no meio do caos, que é um título que eu achei interessante, de certa forma, me pegou na cabeça, fiquei pensando agora, pô, o que poderia ser dito e tal, né? Eu queria começar com um pouco do que eu me sinto à vontade de falar para vocês, tá? Porque, embora eu seja casado, faça parte de uma família, etc. e tal, eu acredito que vocês devem ter escutado ao longo do dia várias posições em relação digamos, sentimentos e valores pertencentes a uma família e tudo mais. Mas eu queria te dar uma visão histórica aqui e ajudar vocês a pensar com esse ponto de vista, tá? Então, o que a gente pensa que é a família hoje em dia? A gente tem uma imagem sobre família mais ou menos composta pelo cinema e por uma tradição moderna de um homem, uma mulher, um ou dois filhos, etc., uma família celular, como chamam, né? Claro que vocês, como são moradores ainda do interior do Brasil, isso é um pouco menos arraigado, ainda é muito comum por aí existirem, né, as casas que se constroem no terreno dos avós, etc. e tal, e se constrói uma unidade maior, tá? Mas basicamente no mundo que a gente tem hoje é uma ideia de uma família celular, certo? Uma família de pai, mãe, filhos que convivem parcialmente de vez em quando com outras pessoas e que tem que educar bem esses filhos para eles terem sucesso financeiro, serem felizes, casarem bem, essas coisas todas, tá? Essa é a ideia que a gente tem hoje de família. Agora, o que é uma família? O engraçado é que a resposta ela está presente aqui, né? No próprio dedo que nós carregamos, certo? A resposta está presente aqui. No próprio dedo nós carregamos um significado milenar de família, que é a família é uma aliança infinita. E é em cima disso que eu quero me debruçar sobre essa lógica de como manter uma congruência perante o caos, tá? Como que nós saímos de uma ideia de aliança infinita, que é uma ideia filosófica que eu vou querer aprofundar, para uma ideia de criar os filhos bem para eles terem sucesso financeiro, casarem e etc. Tá? Basicamente, isso aconteceu em dois momentos da história. É muito comum que antigamente só as classes ricas tivessem famílias. Elas eram como um certo acordo, elas eram compostas muito mais com base na racionalidade do que com base no sentimento romântico. Então, talvez vocês tenham escutado na escola falar do romantismo. Um período ali do século XIX, onde surgiram vários poemas românticos, surgiu uma literatura toda romance, e até hoje a gente fala, né? Vamos ver um filme de romance, vamos viver um romance, etc. E tal. O motivo disso ter aparecido com essa palavra é que era a sobreposição do amor a outros valores não era uma coisa tão comum nos relacionamentos. Esse amor que os antigos chamariam de um amor erótico, não no sentido de sexualização, mas no sentido de desejar o outro, tá? Antigamente as famílias elas eram compostas com uma base muito mais de alianças que precisam preservar determinados valores, determinados patrimônios e atingir determinados objetivos concretos, certo? Com a Revolução Industrial, que é coisa que vocês também já ouviram falar, as pessoas começaram a sair do campo e ir para dentro das grandes cidades, e isso criou essa família celular, que cada vez mais é comum. Né? Hoje em dia também é comum, as pessoas vão para São Paulo, vão para, sei lá, para os Estados Unidos, para outros lugares, e levam só a unidade celular da sua família.
Depois disso, ainda veio uma segunda etapa que eu acho importante comentar, que foi da Revolução Francesa, que em nome de liberdade, igualdade e fraternidade surgiram os tais dos Estados Nacionais, né? O Estado. Então, o Estado é uma espécie de abstração, onde a gente dá uma procuração por uma determinada elite burocrática definir leis, certo? Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é Deus criou o homem e a lei criou o cidadão. E aí a gente fez a construção desse Estado, criou a procuração para essas pessoas nos representarem, e cada vez mais a família deixou de ser o protagonista da sociedade e foi dando para o Estado o protagonismo dessa sociedade, até que hoje no debate público nós escutamos incansavelmente falar dos termos de ser um bom cidadão, né? Ou seja, raramente você vai ouvir numa campanha política ou numa propaganda pública ou alguma coisa, ou até num discurso de ética, numa faculdade de ciência, etc. e tal, algum discurso do tipo honre seu nome, tenha um bom seja um bom filho, seja um bom sucessor da sua família, né? A gente vai ouvir isso com muita raridade nos lugares. Mas nós vamos ouvir com muita frequência: seja um bom cidadão. Isso significa que, de certa forma, a modernidade tem essa ideia intrínseca, muito bem pensada, mas não é aqui que eu quero entrar, essa ideia intrínseca de que o elo social que você responde não é mais o elo de uma família, mas o elo de uma sociedade. E isso, de certa forma, pode parecer positivo à primeira vista, porque a gente olha e pensa, olha, bacana ser o elo de uma sociedade, né? Que nós vivemos em conjunto, eu quero ajudar as pessoas, etc. e tudo mais. Mas, quando a gente se fala de ser um elo de uma sociedade, a gente esquece que para ser bom cidadão, nós temos que estar sempre de acordo com as leis que outros cidadãos estão propondo. E isso antecede, digamos, isso precede, na verdade, o que era o direito familiar. O direito familiar é o direito individual, é o direito natural que as pessoas chamam. Então, o Estado tem essa longa trajetória de substituição, mais ou menos consciente, inconsciente por parte de algumas pessoas, consciente por parte de outras, de substituir as famílias ao longo do tempo. Isso vem com a educação obrigatória, isso vem com o fato de deixar os filhos cada vez mais tempo na escola. Muitas pessoas aí, eu tenho certeza, que interpretam que escolas boas são escolas de 2 turnos, né? Então, você bota o filho em escolas de 2 turnos, coloca atividades extracurriculares, e depois faz um intercâmbio, e depois faz não sei o quê, etc., para preparar ele para uma vida de sucesso financeiro e para que ele seja um bom cidadão. Toda a carga de material ideológico que ele vai receber, indiferente de ser direita, esquerda ou qualquer coisa do tipo, vai estar muito vinculada a essa ideia dele ser um bom cidadão e ter prosperidade financeira. Ideias vindas muito dessa Revolução Industrial que eu comentei, na parte financeira, e na Revolução Francesa, na parte cidadã. Ora, toda a história moderna é a substituição dessa lei orgânica por essa lei estatal. Toda a história moderna, para a modernidade eu falo de 1600 para cá, é a substituição dessa história orgânica por essa história abstrata e civilizacional. Quero lembrar vocês que a lei é um desejo. Então, não estou aqui incentivando ninguém que descumpram leis, mas a lei, se ela fosse como não precisava haver lei. Por que existe uma lei? Você não deve matar. Porque as pessoas acabam matando. Se ninguém matasse ninguém nunca, não haveria necessidade da lei. Então, a lei é a expressão de um desejo, e esse desejo é escrito e composto por burocratas que recebem procuração das famílias para nos representar. Tá? Aí entra o ponto, que é o que eu quero dizer. Então, o que de fato é a família? E voltar àquela questão das alianças infinitas, em perspectiva com essa breve história, que eu deixei alguns pontos aqui para vocês poderem ir pesquisar e refletir em função disso, já que o nosso tempo é razoavelmente curto, de um impacto dessas revoluções modernas nessa interpretação familiar. E aquela interpretação de aliança infinita que eu disse que precedia isso. Tá? A família é uma unidade, eu vou falar os termos aqui, a gente vai dissecando ele aos poucos. A família é uma unidade ético-biológica funcional para a permanência de determinados objetivos. Bom, frase de coisa de filósofo, vamos ir quebrando ela para entender. Por que ético-funcional? Ético-biológico, aliás.
Porque ela tem essa questão biológica, afinal, aquela coisa, né? Sangue do meu sangue, etc. Tudo aquilo que a gente já conhece, a parte biológica é mais simples, mas o ético precede o biológico. Porque toda escolha da família tem uma parte ética anterior, que é você, enquanto mãe, enquanto pai, etc. e tal, está escolhendo com quem você vai se casar. E essa escolha tem um pressuposto ético daquilo que você vai valorizar. Então, muitas das famílias que a gente vê hoje envolvidas em questão de divórcio, etc. e tal, se deixaram levar, creio eu, e não estou sozinho nessa interpretação, tem muita gente séria que analisa a sociedade e acompanha essa interpretação, se deixaram levar pelo excesso de romantismo, né? Quem aí não, dependendo da faixa etária, já não viveu uma época romântica ou não se preocupou com um filho que vivesse uma época romântica, mas você dizia, olha, essa pessoa é mau sujeito, eu não gostaria que esse relacionamento progredisse, fosse para frente. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem perdido cada vez mais é que essa escolha de uma unidade biológica, que será a família, deve ser precedida de uma escolha ética. E essa escolha ética não deve ser pautada apenas por uma afinidade emocional. Pai, eu estou apaixonado por ela. Pai, eu estou apaixonado por ele. Ok, é uma primeira etapa, não há problema nisso. Mas a grande questão é, quais são os valores dessa pessoa? Da onde ela vem? O que ela pretende fazer com a vida dela? Ela comunga dos mesmos valores que a nossa família? Isso vai ser uma aliança, olha o termo de novo, voltando aqui, né? Por isso que nós carregamos uma no dedo. Isso será uma aliança entre o que nós somos hoje, o que nós herdamos das nossas famílias e o que ele é hoje e o que ele herdou das famílias dele. Nós faremos um fortalecimento a partir dessas duas alianças ou faremos um enfraquecimento a partir dessa fusão? Porque uma das partes pode enfraquecer a outra, ou uma das partes pode se beneficiar da outra. Isso aí, tudo bem. A questão é, cada vez mais tem sido visto como a provocação que eu quero fazer é que cada vez mais essa leitura ética sobre a unidade familiar tem sido vista como uma visão fria e calculista, né? Uma coisa defasada, uma coisa que não condiz. Mas a provocação que eu quero fazer é o seguinte, a gente vive falando, né? Pô, família é família, sangue é sangue, estamos juntos, nós trabalhamos juntos, nós nos amamos, nós fazemos as coisas, a família se protege, etc. e tal. Olha, se você fala isso, é porque isso é uma herança não reconhecida dessa ideia de que a família é uma unidade de objetivos permanentes. Então, se houver ali um elemento desajustado na sua família, aquele filho que dá mais problema, aquele primo mais bagunçado, etc. e tal, você encaixa ele numa função mais ou menos útil, lida com ele, protege ele com os problemas que ele tiver. Mas, para isso ser funcional, isso só é possível ser funcional se nós tivermos essa primeira parte, que é a parte da análise ética da fundação da família. Então, se a gente não tiver a capacidade de interpretar, olha, a que valores eu pertenço, né? Quem são os ingleses têm aquele ditado famoso que nasceu no século XIX, quando eles vieram para cá, para o Brasil, que falava que o brasileiro tinha os maus costumes de não saberem quem eram os seus bisavós, né? Isso é uma verdade, a gente tem esse mau costume. Então, se a gente não soubesse identificar, olha, quais são os objetivos permanentes que a minha família tem? Quais são as unidades que a minha família tem? Quais são os valores que a minha família comunga? E fazer essa análise ética para permitir novas alianças infinitas com outras famílias, essa segunda parte do discurso, me desculpa, não faz o menor sentido. Essa segunda parte do discurso, do não, é família, estamos juntos, nos amamos, etc. e tal, ela não faz sentido sem a primeira parte. E é por isso que a gente vive, no meu entender, uma epidemia de divórcios, de casos mal resolvidos, de filhos solteiros, de mãe solteira, disso, daquilo, outro, etc. e tal, porque a gente continuou com a ideia de que família é família, é importante, mas nós abandonamos a ideia de que existe uma análise ética a ser feita anteriormente à fusão biológica entre duas famílias. Bom, dito isso, por que a gente fez esse abandono, de certa forma? Mencionei um pouco ali a questão das revoluções modernas,
Mas a gente foi fazendo esse abandono muito em parte do motivo de que foi prosperado e venceu no campo das ideias, muitas vezes, uma ideologia de que isso tinha um nome, isso que eu estou falando, né? Você juntar as famílias com bases e alianças, etc. Tinha um nome. E o nome disso é patriarcado. Muita gente aí já pode ter escutado o nome patriarcado como sinônimo de machismo, ou de opressão, ou de o homem manda, a mulher é submissa, etc. e tal. Bom, a verdade é que em alguns casos isso de fato aconteceu, mas acontece até hoje em alguns fatos, né? Mesmo não sendo um patriarcado mais. O ponto é que, dissolvendo esse patriarcado, a gente só tem a versão do patriarcado que difamou ele, porque ele foi vencido. Então, se você retomar essa ideia e pensar, não, peraí, o que é o patriarcado do ponto de vista de quem defendia? Será que quem defendia patriarcado defendia assim? Olha, o homem deve ser um machista opressor, mandar na família, etc. e tal, papapá, papapá. Será que quem defendia essa ideia defendia dessa forma? Será que essa ideia emplacou dessa forma? Ou falava, não, é relação de força e dane-se? Como é que funcionava isso aí, né? Então, é difícil para a gente se colocar no lugar, porque toda a propaganda que nós temos sobre essa palavra, ela é uma propaganda moderna das pessoas que têm interesse que não existam mais esse tipo de unidade familiar. E o mais engraçado é que as pessoas que financiaram essas ideias e financiaram esses estudos são as famílias mais patriarcais que eu conheço, tá? Então, quando você vai ver quem financia essas grandes universidades, quem financia esses grandes estudos, quem financiam grandes estados, quem são boa parte de famílias de presidentes, legisladores internacionais, banqueiros, etc., são pessoas que vivem do patriarcado e ainda têm uma análise ética do casamento das famílias muito grande. E a gente, como plebe, estou me incluindo nisso, nós reduzimos o discurso com coisas mesquinhas do tipo, pode ver que rico só casa com rico, né? Eles casam entre eles porque são ricos. Olha, essa é só uma pequena parcela da verdade, né? A verdade é que eles casam em funções dessas alianças ético-biológicas funcionais. Então, é uma aliança que tem por si uma ética compatível entre duas unidades para criar uma nova família. Ela se torna biológica a partir da consumação, ela se torna um único corpo, e esse corpo passa a ser uma aliança infinita de defesa de determinados valores, ideias, sentimentos, etc. Então, a família é sempre essa retaguarda. E aí, por que isso acaba sendo importante, né? Poderia alguém levantar a mão agora e perguntar, tudo bem, beleza, mas por que isso é importante? Olha, isso é importante pelo seguinte, cada ser humano que nasce não foi feito para ser um novo Adão no paraíso. Quando você vê lá o cachorro nascer, você vai ver que ele recebe os cuidados físicos e biológicos ali por 45 dias, às vezes até 3 meses, e depois ele sai vivendo apenas com o seu instinto, certo? No caso do ser humano, ele não consegue viver apenas com o seu instinto. O ser humano é dotado de algo mais. O ser humano tem uma diferença para com os animais, que é não o instinto, nos casos do ser humano, não dá conta da sobrevivência. E aí, para avançar nessa ideia, eu gosto de uma mitologia grega, porque o que é a mitologia, né? Era uma explicação, os caras não tinham ainda desenvolvido um aparato racional muito sofisticado, e eles olhavam para o mundo e tentavam explicar o que eles sentiam. Então, tem um caso da mitologia grega que eu acho que representa muito bem isso. E depois virou filosofia, por isso, como muitos de vocês devem saber, a Grécia é o berço da filosofia. Quando Zeus criou o mundo, Zeus é o deus supremo do Olimpo, na Grécia, quando Deus criou o mundo, ele distribuiu a tarefa para o Epimeteu, que era um dos filhos dele, de distribuir os atributos na natureza, entre os animais. E o Epimeteu terceirizou para o primo, para o irmão, que era o Prometeu. Foi lá, e aí ele se esforçou para fazer uma distribuição perfeita. Então, a girafa tinha o pescoço longo e algumas árvores eram compridas e tinham comida para ela. O elefante era muito grande, mas não era rápido. A onça era muito rápida, mas não era grande. A cobra rastejava, mas era pequena e fraca, mas era peçonhenta. E assim ele foi
distribuindo perfeitamente os atributos. Achou que tinha feito um excelente trabalho, voltou para o Olimpo, e falou, olha, irmão, que trabalho maravilhoso que eu fiz. E aí o irmão dele olha para ele e o castiga dizendo, seu animal, como você é burro. E aí o Prometeu se pega surpreso, pergunta, ué, como assim burro? Fiz um trabalho perfeito. E ele fala, você distribuiu todos os atributos, o que sobrou para dar para os homens. E aí, diante desse desafio, Prometeu invade a casa do seu pai, Zeus, o Olimpo dos deuses, e rouba a chama da razão. E isso era o atributo dos deuses. E ele vai lá e dá a razão aos homens. E aí Prometeu volta e diz, pronto, está resolvida a besteira. Eu acabei de dar aqui um atributo para eles, já que lhes faltava algo, porque com a razão eles vão conseguir sobreviver e superar todos esses outros instintos e atributos físicos que eu dei para os demais animais. E aí, novamente, ele leva um xingão, pois, dando a razão aos homens, ele fez os homens semideuses. Os homens têm instinto de animais, mas têm a capacidade de pensar e decidir como se fossem deuses. E por isso Prometeu foi castigado. Bom, história mitológica, o fato é que essa história mitológica coincide com uma frase, ou, na verdade, dá causa a uma frase filosófica que vocês vão conhecer logo adiante em Aristóteles, por mais que vocês não saibam dele, que é o homem é um animal racional. Quando ele fala que o homem é animal racional, ele quer brincar ele herda muito dessa mitologia e diz exatamente isso. O homem é animal porque é instintivo e racional, porque delibera a partir da sua razão, coisa que nenhum outro animal faz. Então, para nós, no nosso caso, ser humano, o instinto não dá conta da sobrevivência. Nós precisamos de algo mais. Nós precisamos alimentar a nossa razão, e eu quero só lembrar a todos que razão, na época dos gregos, era usada a palavra logos, e logos é alma. Então, hoje a gente fala de razão como raciocínio mental, cerebral, etc., mas nessa época que a gente está conversando e se referindo, a razão era uma espécie de sinônimo de alma. Quem pensa no corpo dos homens, para os antigos, é a alma. É só no século XVI, XVII que razão vai pegar uma conotação de raciocínio, de cérebro, etc., em função das revoluções científicas, etc. e tal. Então, para a gente saber separar essa razão dos antigos da razão dos modernos, né? Então, o homem precisa alimentar a alma para ser capaz de decidir, e ser capaz de pensar e ser capaz de prosperar. Olha, como que ele alimenta essa nova alma? Aí vem aquela frase que eu comentei antes. Cada ser humano que nasce não é feito para ser um novo Adão no paraíso. Ele tem que herdar valores que são as balizas da qual ele não atravessa. Né? O valor é como uma baliza. O valor é diferente de ideia. Ideia, você tem uma e você pode abrir mão dela. O valor não é uma ideia. O valor é uma baliza. O valor é uma baliza que, inclusive, impede uma ideia de ir para frente. Então, por exemplo, eu tenho um valor, não vou matar ninguém. É um valor, não matarás. Se vier uma ideia que dependa que eu mate alguém, por melhor que ela seja, eu não vou atravessar essa baliza, porque essa baliza não é uma ideia, é um valor, ela dá sentido à existência. Então, os valores são as balizas morais pelas quais nós podemos guiar a nossa conduta. As ideias são a nossa necessidade de justificar o que nós estamos fazendo e para onde nós estamos indo. Afinal de contas, quando a gente nasce, nós não sabemos de onde viemos, não sabemos onde estamos, não sabemos quem somos e não sabemos para onde vamos. Tudo isso são ideias criadas ao longo da humanidade que são abastecidas a partir dos nossos valores. Depois nós temos os nossos sentimentos. Quais são os sentimentos que nós consideramos bons e consideramos ruins? É engraçado porque, como assim, Lucas? Sentimentos que consideramos bons e ruins? Mas você já parou para pensar que é curioso que a gente separe os sentimentos nessa categoria? Por exemplo, a inveja é um sentimento negativo, já a compaixão é um sentimento positivo. Isso é uma habilidade da alma de pensar para conseguir fazer essa separação. E isso tem uma herança de pensamento e tradição que cria uma malha social invisível que hoje a gente não reconhece mais. Mas conseguir chegar na ideia de inveja e chegar na ideia de compaixão e fazer a separação e dizer, olha, a inveja é uma coisa ruim, a compaixão é uma coisa boa,
e herdar isso de geração em geração foi um trabalho humano empreendido por milênios, muitos milênios. A inveja só vai aparecer claramente como um sentimento ruim em São Tomás de Aquino. Então, dali para frente a coisa pega um pouco mais de popularidade. Já existia esse debate antes, obviamente, mas é em São Tomás de Aquino que essa ideia pega uma popularidade muito grande. Então a gente viveu milhares de anos sem isolar esse sentimento. Então olha como as ideias elas fazem parte dessa herança importante que nós precisamos absorver. E como nós precisamos receber valores, como nós precisamos receber ideias, nós precisamos também receber uma criação territorial. Nós precisamos que as pessoas diferentes, do cachorro, do urso, do rato, etc., nos posicionem. Olha, você está aqui numa cidade mais ou menos assim, você faz parte de um grupo de pessoas mais ou menos assado, é assim que você vive por aqui, etc. E tal. Então, o ser humano é totalmente dependente dessa herança intangível. Além de ser dependente dessa herança intangível, ele também é mais ou menos dependente de uma herança tangível, que é o patrimônio e o território. Então, uma família rica, que deixa seu patrimônio para os seus filhos, ela tem a competência de saber, bom, eu preciso educar o meu filho para fazer bom uso desse patrimônio, eu preciso que ele seja motivo de perpetuação disso aqui. Para famílias muito ricas, isso fica mais fácil quando a gente pensa em empresas que têm muitos anos. Aí, no caso do Rio Grande do Sul, eu destaco a Gerdau, que está na 5ª geração já, no mundo empresarial, mas eu poderia destacar coisas bem mais sofisticadas, como famílias nobiliárquicas, né? A família de Orleans Bragança, descobridora do Brasil, tem 600 anos de tradição. Né? Então, só para a gente pegar isso, eles ainda vivem essa tradição até hoje, ainda passam patrimônio, ainda passam ideias, ainda tem um processo de educação sofisticado. Tudo isso tem que vir da família. Além disso, ainda vem a linguagem. A linguagem territorial vai ser passada por uma coisa que os filósofos chamam de polifonia discursiva. É uma polifonia discursiva que vai passar para os seus herdeiros a capacidade de se articular, a capacidade de expor suas ideias, etc. E aí, se a gente precisa receber todo esse conjunto de herança, como nós podemos abrir mão do critério ético na hora de criar essa unidade permanente sustentável? E tem mais uma coisa que eu provoco. Além de nós não podermos abrir mão do critério ético, que é uma coisa impopular de se dizer nos dias de hoje, porque o que eu estou falando na prática, caso vocês não tenham entendido, é de que nós devemos sim olhar para as pessoas e julgá-las. Não significa que nós devemos condená-las, não significa que nós não podemos perdoar, etc. e tal, mas nós devemos sim interferir na qualidade dos relacionamentos dos nossos filhos, nós devemos sim interferir na qualidade das amizades, nós devemos sim fazer isso. E isso se tornou um pouco politicamente incorreto. Mas eu quero adicionar um outro ponto. Lembra que eu falei que o Estado tomou o papel disso? E aí o Deus cria o homem e a lei cria o cidadão? Quem hoje passa a maior parte dessas coisas que eu falei para as pessoas? Valores, ideias, sentimentos, questão de prosperidade, etc. Bom, não são mais as famílias. Sinto muito. A quem passa isso agora, o direito coletivo se sobrepôs ao direito individual. Enquanto a família é essa lei orgânica que se formou e se criou ao longo da história, o Estado, enquanto artifício, substituiu a família em muitas dessas questões, e as escolas hoje passam grande parte dessas ideias, valores, sentimentos, etc., para os seus filhos. E muitas vezes as famílias chegam a estar descansadas com isso. Olha, elas falam, né? Que coisa boa, eu botei meu filho numa boa escola e lá ele aprende coisas bacanas. Estou descansado. Eu acho, no mínimo, curioso, me parece um motivo de tremenda preocupação que a família delegue com tanta maestria esse sentimento, né? E outras coisas a gente foi delegando também. Se a gente delegou a educação das ideias e, de certa forma, dos relacionamentos, dos valores, etc., para a escola, nós também abrimos mão da questão ética que eu falei, dando espaço para um romantismo, né? Ela gosta tanto dele, ele gosta tanto dela, etc. e tal. O grande problema se ele é um vagabundo, qualquer coisa do gênero, né? Nós abrimos mão dessa parte também. E uma terceira parte que nós abrimos mão de forma importante nós também abrimos mão de valores de entretenimento que essas pessoas recebem, certo? Então,
quando você deixa seu filho no iPad lá consumindo, é a indústria do show business produzindo. Eu não estou dizendo que ele não pode consumir, eu não sou radical nesse ponto, tá? Mas o que eu quero dizer é que a gente vai delegando cada vez mais para terceiros a função de formar essa retaguarda de objetivos que anteriormente seriam dados pela família. Então, quando eu olho o nome da palestra SOS, como ser congruente no mundo do caos, eu penso que é impossível. Porque eu penso, olha, como que você vai ser congruente, né? Congruência, coegir tudo para que tudo tenha uma mesma ciência. Como que você vai fazer isso se a forma que você cria os seres humanos é uma forma totalmente apartada? A escola dá algumas ideias, a família não tem posse de ideias muito firmes, o Estado intervém com a lógica do cidadão e você deixa que isso entre dentro da sua casa acima da moral familiar. O entretenimento e o show business entram por outra porta, dando outra coisa sem filtro nenhum. Então, onde vai vir congruência? Não vai vir congruência. Aliás, como manter congruência num cenário de caos? Se houver o cenário de caos, não há congruência. A congruência depende da não existência do caos. E para não existir o caos, você precisa não dominar essas variáveis, mas mais ou menos ordená-las de forma que você consiga realizar aquele objetivo permanente. E aí eu volto à frase que define família, que a família é uma unidade ético-biológica de aliança eterna e funcional para a realização de determinados objetivos. Então, se a gente perder isso de vista, a coisa fica muito, muito grande. Eu me lembro que eu visitei brevemente uma família na Virgínia, nos Estados Unidos, que é um lugar que mantém uma tradição familiar muito grande, e eu ouvi uma coisa que me chocou muito, que tinha uma placa na frente das casas, com 2 revólveres atravessados, que é que nem a gente bota aqui, cuidado, cão feroz. No caso deles, tinha uma placa com 2 revólveres atravessados e estava escrito "We don't call 911", ou seja, nós não ligamos para a polícia. Era uma espécie de aviso antipático aos criminosos de que se ele entrasse lá, eles iam tentar matá-lo. E aí, eu peguei essa deixa e conversei com uma pessoa sobre isso. Eu falei, pô, que placa simpática, vou levar uma dessas para o Brasil e tal, não sei o quê. E aí o cara me falou, olha, o ser humano que delega a responsabilidade de proteger a sua família para o Estado é um inútil. E eu me lembro de achar muito chocante aquela visão, né? Porque a gente sempre fala, pô, segurança tem que ser dever do Estado, etc. Mas até isso, nós delegamos. Nós delegamos as ideias, nós delegamos o entretenimento, nós delegamos os valores, nós delegamos os sentimentos, nós delegamos as escolhas para jovens, às vezes despreparados, nós delegamos a segurança, nós delegamos tudo. Então, a congruência realmente se perde, a sensação de caos se prolifera. E aí, a última provocação que eu faço é por que nós gostamos tanto de um filme chamado Poderoso Chefão? Se parar para pensar, é um filme de bandido. Bandidos assassinos. Mas, no fundo, tem muita gente que gosta. Certamente, se vocês não gostam, conhecem pessoas que gostam e falam um dos maiores filmes de todos os tempos, etc. E tal. Nós gostamos muito, porque ali existe uma questão simbólica subjacente que nós reconhecemos, que é a família é uma unidade maior do que o Estado naquele filme. Então, embora ele esteja falando de máfia, de coisas ruins, ele representa muito fortemente a ideia de uma aliança familiar com objetivos permanentes de sobrevivência, de relações éticas, e que é a estrutura dominante da sociedade. Naquela família, o Estado não passa. Naquela família, as ideias externas são filtradas para entrar. Naquela família, a unidade é completa. Então, isso, de certa forma, a gente identifica, e mesmo que inconscientemente, e acaba gostando bastante. Então, a minha resposta para tudo isso seria dizer, não esqueçam que as leis, a cidadania, a ética coletiva, etc. e tal, são todos desejos de uma elite burocrática que os expressa em forma de lei. Porque se o mundo fosse dessa forma, não haveria necessidade de escrever uma lei. Muitas delas são positivas, eu não sou contra a lei, mas a lei implica um dever de um terceiro. E muitas vezes o dever do terceiro é a família.
E se a gente quer ter congruência no caos, nós precisamos lembrar que o direito individual pressupõe o coletivo. O direito individual pressupõe o coletivo. Tem um rei da Inglaterra que é fantástico, que os súditos dele falam que ele é muito poderoso, e ele vê que ele é muito poderoso, e ele se preocupa, basicamente, em algum momento, por estarem muito... A população era muito encantada com ele, né? E aí, uma vez, ele leva a corte, aquelas pessoas mais próximas ao rei, para a praia. E ele olha para a praia, bota a mão e fala para a água, não suba. E a água da maré vem e sobe. E ele olha e coloca de novo a mão e fala, não suba. E a água da maré vem e sobe. E ele faz isso uma terceira vez, vira para a corte e fala, isso é para mostrar para vocês que nem o mais poderoso dos homens pode vencer as leis naturais. E lembrando que a Inglaterra é a tradição das leis naturais, né? Direito à vida, direito à liberdade, direito à busca da felicidade, direito à propriedade, etc. Então, a unidade é a família. Nós encontramos isso hoje, principalmente nessas megacorporações de bancos, etc., que sabem disso muito bem. Nós encontramos isso também nas famílias reais, Inglaterra e outras tantas. Mas parece que isso está um pouco distante da gente, e aí isso se misturou com uma ideia de luxo e afetação, sendo que o luxo e a afetação é apenas uma mera simbólica muito já deteriorada do fim da família tradicional, né? É bem quando surge esse luxo e ostentação que surge também o declínio da família tradicional, mesmo que antes elas fossem muito prósperas, né? Então, basicamente, a minha resposta é, para ter congruência num mundo de caos, não deixe que a sua unidade familiar, o seu feudo, o seu império, o seu sobrenome, o seu nome, vire um caos. Filtre, domine, escolha. Escolha os objetivos da sua família, escolha os valores que você tem, imponha os valores que você tem, selecione as pessoas com quem você vai se relacionar, selecione as pessoas com que seu filho vai relacionar, fiscalize e ajude a construir ideias, fiscalize e ajude a construir valores, e, claro, deixe um grau de liberdade para que se experimente, não é uma ditadura completa, mas se você não tiver o comando da rédea para saber até onde essa liberdade está indo e não está indo, aí sim a gente está condenado ao caos e não é possível manter congruência. Então, desculpa se minha abordagem aqui não é muito romântica, mas é o que eu posso contribuir quando eu ouço ter uma família e congruência em meio ao caos. Obrigado, pessoal. Em resumo, é isso. Lucas, que contribuição maravilhosa, que entendimento profundo essa reflexão. Quero agradecer demais, para mim explodiu várias coisas, girou muitas chaves, porque é necessário mesmo esse entendimento responsável, né, do papel da família, do protagonismo da família e do poder que as famílias possuem e que a gente não se apropria, né? E a gratidão profunda também por esse despertamento mesmo, porque por mais que, né, esse caos já instalado pareça ser utópico de mais uma retomada, né? Hoje as palavras do prefeito de Bento Gonçalves na abertura, ele disse, nós somos a resistência, né? Então, felizmente estamos vivendo um momento onde muitas vozes, muitas pessoas, os valentes, eu diria, né? Aqueles que têm a coragem de se posicionar, estão se levantando em meios diversos, né, da sociedade, ainda assim por uma esperança de um resgate daquilo que foi perdido. E depende de nós, né? E eu quero parabenizar mais uma vez o trabalho belíssimo que a Brasil Paralelo vem fazendo. Vocês têm sido muito orgulho, inclusive, como eu comentei aqui com o público, conterrâneos da nossa terra, né? E a gente fica muito feliz. Esperamos ter mais oportunidades assim. O Instituto Faces do Mundo, embora, né, humildemente eu falo, é ainda um bebê que está dando os primeiros passos, mas com grandes visões, uma missão muito grande pela frente,
conte conosco no que a gente puder também contribuir, colaborar, né, como parceiros do projeto, e a nossa alegria é fomentar, né, cada vez mais movimentos assim, que é para Muito construir o obrigado. futuro que a gente Parabéns pelas deseja. iniciativas aí, obrigado pelas palavras. Espero poder ter contribuído um pouco. Obrigado. Obrigada, um bom finalzinho de domingo.